Então agora já temos aqui a estrutura montada, os servos posicionados, a linkagem feita já, né? Linkagem colocada, está regulado já. Então agora falta só colocar a eletrônica. Só faltou uma pecinha que eu esqueci antes. Essa aqui é a base do montante. Serve para essa é a base da parede de fogo, onde a gente vai colocar o montante do motor. Então essa peça aqui, ó, ela vai aqui dentro. O motor vai vir colado nessa parte aqui, e ela entra aqui dentro dessa forma. Essa parte de cima aqui, ó, essa aqui foi para cima, entra aqui. Ela vai ficar assim. Vai formar uma espécie de um X ali dentro, aqui, ó. Uma espécie de cruz aqui. Forma uma espécie de cruz. E o motor vai ficar pregado aqui nessa parte, né? No caso, vai tirar isso para baixo aqui. O motor vai vir aqui. Então falta colar essa peça. Essa peça ela tem que ficar alinhada aqui com a base, com a parte superior lá, a parte superior. Então tem que formar uma linha reta aqui, ó. Dá pra ver melhor. Tem que formar uma linha reta com essa parte aqui, ó. Então aí colocou aqui, ela secou aqui, ficou fixo. Beleza, já está pronto. E aí agora falta só colocar o motor. Uma questão interessante sobre prender o motor, o motor vai vir assim, né, a gente já temos um vídeo aí na descrição, tem um vídeo mostrando quais as partes da eletrônica e como conectá-las. Então aqui eu já tenho o motor e o ESC já soldados com o conector do ESC, e ele vai vir aqui. No meu caso aqui, o motor eu já coloquei aqui como parede de fogo, coloquei um pedaço de MDF compensado, e aí eu vou colar isso aqui. Então vai ficar dessa forma mesmo. Só que aí o ESC, ele, né, o motor vai ficar fixo aqui, o ESC vai ficar solto, ele não pode ficar solto, tem que ficar preso em algum lugar. Eu não gosto de passar cola e grudar isso no isopor diretamente. Eu gosto de colocar um pedaço de velcro, aí o velcro cola aqui um pedaço aqui, e no aeromodelo eu colo outro pedaço do velcro, a parte contrária dele. Isso por uma razão bem simples. Se eu precisar remover o ESC, eu não preciso estragar a estrutura do aeromodelo, e também eu posso usar para mover para um lugar mais para frente ou mais para trás, caso eu precise, se o peso ficar desequilibrado e tal. No meu caso, eu tenho aqui, ó, a fita de velcro, eu tenho ela o lado macho e tenho também o lado fêmea. Eu compro num rolinho de 1 metro mais ou menos. Acho que eu gastei mais ou menos, acho que R$3 nesse 1 metro dos dois, né? Aqui no Brasil é mais caro. Aqui no Brasil acho que é R$8 o metro, ou uma coisa assim, não tenho certeza. Então o que eu faço? Eu vou medir o tamanho do ESC aqui, medir o tamanho do ESC e vou cortar no tamanho dele. Essa fita de velcro que eu tenho aqui, ela é autoadesiva. Ela tem atrás dela tem um adesivo
E aí ela gruda na superfície. Porém, se for algo muito pesado, ela não fixa muito bem. Ela não fixa muito bem. Eu prefiro passar a cola quente para garantir. E sempre antes de colar, passa como o ESC é liso, passa uma lixa na estrutura dele para causar uma reação melhor na hora de colar. A cola vai fixar melhor. Então o que eu faço aqui? Ó? Dou um pinguinho de cola aqui, só para ajudar. E coloco o velcro. Eu coloco o velcro do lado contrário, tá? Tem um lado, tem uma plaquinha, essa plaquinha aqui é a placa dissipadora de calor. E eu coloco do lado contrário dessa plaquinha, tá? Porque esse lado aqui tem que receber a ventilação, então por isso eu coloco o contrário. E aí eu venho com o outro lado do velcro. E eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui eu vou fazer do lado de dentro, eu vou colar dentro do aeromodelo. A razão de colar dentro do aeromodelo é bem simples. Caso o aeromodelo bater em alguma coisa, o ESC e os servos estão protegidos, por isso a gente coloca eles por dentro. Então, o aeromodelo vem aqui, ó, o motor vem aqui e o ESC vai ficar lá dentro. Vai ficar mais ou menos assim. Ainda dá para mostrar o ESC ali dentro. O ESC vai ficar mais ou menos ali, ó. No final da tela dá para ver um pedacinho dele. Então, para poder ter acesso ali dentro dessa área aqui do aeromodelo, a gente precisa fazer uma portinha aqui, né? Eu não cortei essa portinha antes, era para ter cortado, eu acabei esquecendo, mas eu vou cortar agora. No caso na planta vem essa parte, né? E ela tinha um desenho aqui para cortar. Essa parte interna aqui era para ser cortada, eu que acabei esquecendo. Obviamente que eu não preciso da planta para fazer esse corte aqui, ele mostra só para poder a gente acompanhar, né? E eu acabei me esquecendo de fazer esse corte, mas não vai fazer diferença. Desde que eu tenha a portinha aqui, tudo bem. No meu caso aqui, eu vou fazer o corte bem simples. Eu vou fazer assim, com umas retas aqui. Vou medir 3 centímetros da borda. E 3 centímetros dessa borda. E aqui eu vou pegar 5 centímetros e meio. Aqui também vou pegar 5 centímetros e meio. Então a minha portinha vai ficar dessa forma. E agora é só cortar. Essa seria a porta do compartimento da eletrônica. É importante ter essa portinha aqui para poder você ter acesso à bateria, para você trocar o ESC, caso você precise trocar o ESC futuramente, se ele queimar ou der defeito, alguma coisa.
ou se você quiser pôr um ESC mais forte e tal. Com essa portinha evita que você quebre a fuselagem do aeromodelo, só para poder trocar uma bateria e tal, para evitar também, também para ficar mais fácil de você acessar essa eletrônica e trocar a bateria. Do contrário, você tem uma dificuldade muito grande para poder entrar, pôr sua mão ali dentro e movimentar alguma coisa ali dentro. Essa portinha também vai ter uma fita para permitir ela abrir e ela fechar. E eu vou usar também um pedaço de velcro para prender ela. Porque quando estiver voando, ela precisamos garantir que quando estiver voando ela fique fechada. Então eu faço isso usando velcro. Tem gente que usa imã de neodymo, mas eu até tenho, mas eu prefiro não usar. A portinha está aqui. Então agora a gente tem um acesso, né, para o ESC. Agora com certeza dá para ver o ESC ali dentro, né? Essa portinha, você tem que deixar ela fixa aqui de forma que você possa abrir e fechar. O que acontece muito é o pessoal colar uma fita, igual a gente fez no aileron, no profundor. Você também passa uma fita para permitir que ela faça esse movimento. Só que você sempre coloque a fita na parte da frente do aeromodelo. Por quê? Quando ele estiver voando, o vento vai forçar ele para fechar. E se você fizer ao contrário aqui, quando estiver voando, o vento vai forçar a portinha para abrir. Então a gente quer o contrário, que é que quando o vento bater, empurre ela para se fechar, né? Então a fita vai vir por aqui. No caso dessa portinha, para facilitar a abertura dela, ela fica bem encaixada aqui, ela fica bem firme. Mas aí fica pegando aqui no cantinho. Isso é a mesma questão do aileron lá. A gente tem que tirar um cantinho aqui embaixo, um pedaço do isopor para poder permitir o movimento. Então vou tirar só um pouquinho aqui. Não é obrigatório fazer isso. Eu faço porque eu prefiro assim. Aí agora, hora de entrar aqui, ó. Na hora de entrar ele se movimenta melhor. Fica mais fácil puxar aqui, ó. Se você preferir, você pode também tirar alguns milímetros dos lados aqui, ó, para ficar mais fácil esse movimento aqui. Eu vou colar o velcro agora na parte interna, onde a gente vai fixar o nosso ESC. Se você colar usando a própria cola do velcro, funciona. Mas como de vez em quando o aeromodelo faz um movimento muito forte no ar, um movimento muito brusco, a cola própria do velcro não segura. Então, por essa razão eu coloco a cola quente também. A cola quente fixa melhor no isopor. Então, por essa razão eu uso ela. Beleza, fixou ali. O ESC está preso já. E aí falta agora prender o nosso motor aqui.
No meu caso, a madeira que eu usei aqui de parede de fogo é um pouquinho mais larga que a área destinada para o motor. Então eu vou ter que abrir um pedacinho aqui para fixar essa madeira aqui. O motor vai ficar mais ou menos assim, ó. Ele tem que ficar mais ou menos no meio. Tem que ficar mais ou menos no meio aqui, ó. Agora eu consegui colocar lá certinho agora. Então aí, nesse ponto, só preciso colar. É importante que você não coloque muita cola. Quanto mais cola você colocar, mais vai demorar para secar. Então é importante colocar só a quantidade de cola necessária, só um pouco de cola, o suficiente para ter contato entre as duas áreas que vão ser coladas. E aí deixa secar. Não tem muito segredo. Se você põe muita cola, ele vai demorar mais tempo para secar. E vai acrescentar mais peso no aeromodelo, coisa que não é legal. Eu acabei deixando a gola quente em cima da mesa, pus o aeromodelo em cima, olha a merda que deu. A merda que deu aqui. Acabou comendo um pedacinho dele. Então aí agora a gente já colocou a maior parte da eletrônica. Falta agora a gente colocar o receptor.
O meu receptor também está sem velcro. Vou colocar um velcro nele também. Ó, dá uma lixadinha nele. Quando você lixa, você acaba criando uma espécie de ranhuras, né? Uma espécie de arranhados. E a cola acaba entrando dentro desses arranhados, permitindo que ela fixe melhor, que ela fique mais... que ela entre dentro desses arranhões e cause um efeito de melhor fixação. Tá aí o receptor. E agora fica faltando pra gente a bateria. A minha bateria é essa daqui. Eu estou usando uma bateria de 30C, 11 volts, de 1500 mAh. E aí eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar, vou dar uma lixadinha nela e coloco a fita. Uma coisa que a gente costuma sempre deixar como padrão é o seguinte: se você vai colocar um objeto que vai ser preso, o objeto que vai ser fixo, no caso eu vou fixar a bateria nesse caso, sempre use na bateria, no caso no objeto que vai ser colado, use a parte do velcro, a parte fêmea, que é a parte que que é mais macio, né? Tem um lado que é macio e tem um lado que é grudento. Aí use sempre o lado mais macio, porque aí toda vez que você trocar, se você tiver outra, pegar de alguém emprestado uma bateria, alguma coisa, um item daquele, todo mundo está usando igual, aí é o mesmo lado do velcro que está disponível. E aí é mais fácil, né, de você trabalhar. E evita de você colocar um velcro fêmea aqui e um velcro fêmea também não era o modelo, ele não gruda. Só gruda se for um macho e uma fêmea. Tá aí a bateria também. Uma dica para quem está usando cola quente é o seguinte: você vai usando a cola quente, ela acaba, né, o tubinho acaba, aí você vai e tira ele, né, e joga fora. Eu faço o seguinte: eu ponho um pouquinho de cola quente no tubo novo e coloco ele aqui dentro até ele tocar o tubo antigo, o tubo que já está ali dentro. Aí ele vai colar um no outro. Quando ele colar um no outro, eu uso os dois, como se fosse um só. Agora que a gente já tem um receptor com o velcro, é importante proteger a antena do receptor. Então ele não pode ficar próximo de uma forma que a antena possa bater próximo da hélice. Então ele tem que ficar mais longe. Como eu coloquei o ESC de um lado, eu vou colocar o receptor do outro, tá? Invertido, lados opostos. Para que isso? Para evitar que um lado do aeromodelo fique mais pesado que o outro. Se acontecer isso, ele ficar mais pesado, aí o aeromodelo vai ter uma tendência a virar para um lado específico, para esse lado que ele está com a tendência. Se eu colocar aqui, ó, se eu colocar nesse ângulo, olha o que acontece. O fio vai chegar ali mais ou menos onde vai ficar a hélice. Então eu tenho que colocar esse receptor um pouco mais para frente. Então no meu caso aqui, eu vou pôr ele detalhe, eu tenho que colocar um local onde esses fios aqui ainda alcancem o receptor, tá, gente?
É um pequeno detalhe que eu ia acabar esquecendo de mencionar. Então tem que medir isso daqui para ver se alcança. Até onde vai. Isso. Ó, vem até aqui mais ou menos onde está o ESC mesmo. Só que tem um detalhe. Para esse aeromodelo aqui, ó, para funcionar os dois ailerons, eu preciso também de um cabo como esse daqui, ó. Esse que a gente chama de cabo Y. Ele tem 3 pontas. Aí essa ponta vai no receptor e essas 2 pontas vai cada uma em um servo, um de cada lado aqui. Quando um servo mover para um lado, o outro vai mover ao contrário. Então esse cabo serve para fazer essa função. Acontece que esse cabo aqui no Brasil custa em torno de 8 a 15 reais, mas na descrição você tem esse cabo para você comprar numa loja online ao custo aí de, sei lá, acho que R$1,50, R$1,50 mais ou menos, é o custo mesmo do cabo. Então, nesse caso aqui, o meu aeromodelo tem os fios curtinhos, eu vou conectar esse cabo nele, sempre negativo com negativo, positivo com positivo. No caso do servo, o negativo aqui, ó, nesse servo é um fio marrom, e aqui, ó, é um fio preto. Então, sempre o fio marrom com o fio marrom. Fio marrom com preto, no caso. E agora eu tenho um fio, né, com esse cabo Y, agora eu tenho um fio muito maior, alcança uma distância bem longa. Obviamente agora também tenho muito mais fio, né? Uma área de cabo maior, eu tenho que guardar esses cabos em algum lugar. Eu prefiro sempre fazer o seguinte: o cabo está sobrando aqui, ele não pode ficar solto, ele tem que ficar fixo em algum lugar. Então eu sempre faço o seguinte: coloco eles no cantinho assim, ó, e dou um pinguinho de cola quente para fixar ele ali. É só para poder segurar. Não precisa ser muita cola, é só para ele segurar o fio nesse local, para ele não ficar solto. Se você pôr muita cola, ele vai segurar também, porém vai aumentar o peso, e a gente não quer aumentar o peso, a gente só quer fixar esse fio no local para ele não ficar balançando. O objetivo é não deixar ele balançar. Se ele ficar balançando aqui, ele corre o risco de bater na hélice, e a hélice vai cortar ele imediatamente, sem medo. Pronto, colocou o fio todo fixo aqui, está garantido. É só fazer a mesma coisa para os outros fios, cada um para o seu lado.